Senhor, pela Tua infinita misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez. Viemos Te dar este culto em forma de gratidão e louvor por tudo aquilo que Tu és. Viemos aqui participar desta preciosa reunião da mesa do Senhor. Tendo Teu Filho como grande anfitrião desta noite, onde podemos participar destes elementos tão preciosos que nos mostram o quanto nós estamos inseridos na vida do Teu Filho. Senhor, nós sentimos tanta saudade do Teu Filho e desejamos que Ele volte o mais rápido possível para nós. Senhor, nossos corações estão saudosos nesta noite pelo Teu Filho, Senhor. Senhor, dentro de nós um grito pela volta do Teu Filho Jesus. Que Ele volte para a Sua igreja. Senhor, não há nada nesse mundo que possa roubar o lugar do Teu Filho em nós. Porque Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso tudo. Porque a igreja, esta igreja, o Teu povo, desejamos que Teu Filho volte para ela. Há um povo nessa terra que ama o Teu Filho. Há um povo nessa terra que não se contenta com nada que não seja o Teu Filho. E é este povo que clama pela volta dEle. Pai, nos ajude. Que Teu Espírito Santo continue nos ajudando a prosseguir. Que Teu Espírito Santo nos capacite cada dia a corresponder às esferas mais elevadas do nosso chamamento e da nossa vocação celestial. Nos ajude nessa noite mais uma vez. Que a Tua palavra venha tocar de maneira profunda os nossos corações. Nos ajude nesta noite. Que ela venha como colírio sobre os nossos olhos. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês acerca da igreja segundo a mente do Senhor. O que é a igreja e como Deus a vê? Porque podemos olhar para a igreja apenas de maneira institucional, mas sabemos que para Deus a igreja não é uma instituição, ela não é uma organização. Mas como podemos conhecer a igreja na mente do Senhor? Como Ele a vê? O que Ele espera dela? Graças a Deus pelo Seu Filho. Graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado em Seu Filho. Porque, estudando os Evangelhos, nós podemos contemplar algo tão lindo acerca da igreja segundo a mente de Deus. Eu creio que isto nos ajuda a caminhar com mais seriedade a vida cristã. Isso nos liberta de procurarmos viver aquilo que não é a realidade da igreja. A minha esperança, amados irmãos e irmãs, que ao final desta palavra, todos nós possamos sair deste lugar com o nosso coração mais contrito, mais quebrantado, diante do Senhor, em busca de viver esta igreja. Não esperar que esta igreja comece no outro, mas comece em você. Vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, espero que possamos tocar mais do que letras, possamos tocar a vida da palavra. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos tomar esses textos como ponto de partida e observar alguns princípios espirituais que o Senhor deseja falar a nós. Nós temos que entender de uma vez por todas que os escritos dos evangelhos são as palavras mais profundas de toda a Bíblia. Tudo aquilo que Jesus falou e fez, tudo que está em torno dele, compõe os aspectos mais profundos da palavra de Deus.
Por isso, quero que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque estudar os evangelhos é sempre diferente de estudar o Antigo Testamento, as epístolas. Estudar os evangelhos, nós precisamos entender que estamos tratando da própria pessoa do Filho de Deus, aquele que é a palavra encarnada, aquele que é a profundidade de toda a sabedoria, ele é a sabedoria. Ele é a fonte inesgotável de todo o conhecimento. Tudo nele, tudo em torno dele comunica muito mais do que podemos imaginar. Então o Espírito Santo, por meio dele, cria situações, e nós somos levados a interpretar não apenas palavras, mas interpretar também situações. Vamos tomar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, observar a partir do versículo 38. Vamos tomar o exemplo de Betânia. Betânia significa casa de figos. E Betânia tem um aspecto muito singular na palavra de Deus. Alguns dos acontecimentos que ocorreram em Betânia foram acontecimentos distintos, singular. E Deus usa esses acontecimentos para mostrar para nós qual é o sentimento, qual é o pensamento, qual é o desejo dele para a sua igreja. Quando você quer conhecer a igreja, na mente de Deus, é muito importante que você conheça Betânia. Porque o Senhor Jesus escolheu este lugar na terra para estabelecer ali um íntimo relacionamento que ele não estabeleceu em outro lugar. Betânia se tornou um lugar singular para o Senhor Jesus. E por isso, constitui de si e por si mesma uma cidade, aonde revela para nós o aspecto mais íntimo, mais profundo, daquilo que é o pensamento de Deus acerca da sua igreja. Então observemos. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele numa aldeia, e uma mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Veja, este texto já nos traz alguns detalhes que precisamos observar. Observe, entrou ele numa aldeia, nós sabemos aqui que é Betânia, ele entrou em Betânia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Irmãos e irmãs, aqui está uma linda e preciosa característica daquilo que é a igreja. A igreja é aquele lugar onde o Senhor é recebido. Mas você não faz ideia o que significa esta frase, o recebeu em sua casa. Você não faz ideia o que significa isso no contexto dos evangelhos. Você se lembra, eu vou te dar um texto, vai te ajudar muito. Aqui mesmo, Lucas, capítulo 2, o versículo 7, fala do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então diz assim, Lucas 2,7, que Maria deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para que eles se hospedassem. Imagine que o Senhor do universo, o Senhor que criou todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que é o Senhor de tudo, aquele que domina sobre tudo, aquele que sustenta tudo, quando Ele encarnou aqui nessa terra, não havia um lugar aonde Ele pudesse nascer com dignidade. E aí você vê o texto, não havia naquela hospedaria um lugar para Ele, então Ele foi concebido em um curral, numa manjedoura. Que contraste, irmãos. Imagine, vai juntando esses textos. Agora, por favor, some-se isto aí a Lucas, aqui no capítulo 9, versículo 58, ele diz que os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Vou dar mais um texto para vocês somar a estes. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então você vê o Senhor do universo, aquele que é o Senhor de tudo, quando ele nasceu não tinha um lugar digno
para ele ser concebido. Ele disse que as aves dos céus tinham seus ninhos, as raposas tinham seus covis, mas ele mesmo não tinha aonde reclinar a cabeça. Agora você entende o que significa essa frase, o recebeu em sua casa? Imagina isso no coração do Senhor, porque Betânia significa o lugar aonde o Senhor foi recebido, aonde ele foi acolhido. Por isso ela expressa o caráter da igreja, porque a igreja é o único lugar na terra onde o Senhor é acolhido, onde ele é honrado, onde ele é recebido, onde ele é cultuado, onde ele é adorado. Então isso significa Betânia. Mas vamos ler os textos, porque há mais coisas que o Senhor deseja falar a nós. Diz que Marta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então a igreja não é apenas um lugar que o recebe, mas a igreja é o lugar onde nós precisamos sentar aos seus pés e ouvir sua palavra. E mais ainda, Marta se preocupava com muitas tarefas, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, estás preocupada e agoniada com muitas coisas. Irmãos, veja que contraste nós podemos encontrar. Porque se Betânia representa o sentimento do Senhor para com a sua igreja, e o sentimento do Senhor para com a sua igreja, que a igreja é o lugar onde o Senhor deve ser acolhido, onde ele tem que ter primazia, ser recebido, onde nós precisamos estar aos pés dele para aprender, significa que nós não podemos estar aos pés do Senhor com o nosso coração agitado. Nós não podemos estar diante do Senhor com o nosso coração angustiado com as coisas desse mundo, com os afazeres dessa terra. Porque isso não agrada ao Senhor. Se você deseja desfrutar do Senhor, encontre nele o descanso imperturbável. Porque a igreja significa isto. Significa que nós, que somos este lugar para o Senhor, nós não podemos deixar que nossa alma se perturbe, que nossa alma se inquiete pelos afazeres, pelas coisas exteriores dessa vida. Se nós nos reunimos em torno do Senhor, nós temos que nos assentar aos seus pés, concentrar o nosso coração e toda a nossa mente em nosso Senhor Jesus. Significa a igreja, significa estar diante dEle. Nós não podemos chegar diante dEle sobrecarregados com tantas coisas, que naturalmente já nos sobrecarregam. Você diz, irmão, mas é tão difícil. Porque ele mesmo disse, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A questão é que a gente só lembra da primeira parte do texto. Nós já somos sobrecarregados por natureza. Mas quando você chega diante do Senhor, a primeira coisa que você encontra, alívio para a sua alma. Entende, irmãos? Veja que ato lindo é este. Mas vamos prosseguir. Versículo 41 e 42. Respondeu o Senhor Jesus, Marta, Marta, estás preocupada e agoniada com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então você vê que tem duas coisas aqui ainda sobre Marta e Maria que nós temos que ver. Primeiro, é que Marta o recebeu, mas Maria o escolheu. Essa é a grande diferença das duas, que Marta o recebeu, mas o Senhor não quer apenas ser recebido por nós, Ele quer ser escolhido como o único foco, como o único alvo, como o nosso tudo. Aí o Senhor diz assim para ela, outra coisa, uma só coisa. Vamos estudar essa frase, uma só coisa. Eu creio que a melhor luz que nós temos para esta frase no Novo Testamento é o Salmo 127, versículo 4. O Salmo 127, ele nos ajuda a entender o que significa esta uma só coisa que Maria escolheu, espiritualmente falando, é claro. Vamos para este Salmo. Vejamos o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Primeiro, observe a mente do Senhor neste Salmo, sua verdade, seu desejo para conosco.
Versículo 4 do Salmo 27 diz: uma só coisa peço ao Senhor. O salmista não tinha muitas coisas. Salmo 27, versículo 4. Geralmente nós chegamos diante do Senhor com tantas coisas. Chegamos diante do Senhor com uma mala de pedidos espirituais. Chegamos ao Senhor com tantos problemas para Ele resolver. Parece que o nosso culto ao Senhor é simplesmente fazer do Senhor o objeto dos nossos desejos. Mas que desejo? Os desejos que nós queremos para nós mesmos. Nós temos os nossos desejos e temos o Senhor para satisfazê-los. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que ele só tem um desejo. Marta, ela tinha muitas coisas, ela estava inquieta por muitas coisas. Maria, quando ela viu o Senhor e ela acolheu o Senhor, ela viu que todas as coisas desaparecem diante do Senhor. Ela só quis uma só coisa. Aqui o salmista, da mesma forma, uma só coisa peço ao Senhor, uma só coisa. E que coisa é esta? Ele diz: e a buscarei. Na sua Bíblia talvez não esteja essa frase. A frase correta, conforme está no original hebraico, é: e a buscarei com empenho. E a buscarei com todas as minhas forças. É assim que está o texto no hebraico. Uma coisa peço ao Senhor, e aquilo que Ele pede é o que Ele vai buscar. E Ele vai buscar com muito empenho. Então vamos ver o que é isso. Que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meus irmãos, nós sabemos que esta frase, casa do Senhor, no Novo Testamento, você nunca vai poder compreender a questão prática, isto é, a realidade espiritual desta frase, casa do Senhor, no Velho Testamento. Porque sempre a expressão casa do Senhor no Velho Testamento é uma referência ao templo. Mas no Novo Testamento a expressão casa do Senhor é algo muito profundo. No capítulo 2 do Evangelho de João e o capítulo 14, esses dois capítulos vão nos mostrar o que significa, espiritualmente falando, a frase casa do Senhor. Primeiro, nós temos aquele quadro onde o Senhor Jesus chega na porta do templo, encontra aqueles cambistas, expulsa aqueles cambistas e diz: não façais da casa de meu pai casa de negócios. Aí depois ele vira para esse templo e diz que ele iria destruir aquele templo, iria restaurá-lo em 3 dias. Os discípulos estavam em torno dele, toda aquela multidão, eles não compreenderam, aquela multidão não compreendeu o que o Senhor Jesus estava dizendo, em destruir aquele santuário e restaurá-lo em 3 dias. Mas aí João disse que ele estava fazendo referência ao corpo da sua carne. Então, em primeira instância, a frase casa do Senhor no Novo Testamento fala de Cristo, porque Ele era o lugar da habitação do Pai, Ele era o lugar da satisfação do Pai, Ele era o lugar onde os céus e a terra se encontravam aqui. Quando Ele esteve aqui nessa terra, Ele era o lugar aonde o Pai encontrava todo o seu deleite. Então você vê isso, essa é a primeira realidade daquilo que nós temos, casa do Senhor. E depois no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o Senhor Jesus vai dizer que esta casa é uma casa que tem muitas moradas. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que ele está fazendo referência a nós. No versículo 23 ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se a casa é do Pai, quem vai morar na casa é o Pai. Não somos nós que vamos morar na casa. Nós seremos a casa, o lugar da sua habitação. Por isso que os versículos finais de Efésios capítulo 2, diz que nós seremos habitação eterna do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma casa espiritual. Então, quando você lê este salmo, você tem que ter tudo isso em vista. Que eu habite na casa do Senhor. Ora, o que significa nós habitarmos na casa do Senhor? Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O assunto habitação espiritual é outro assunto grandioso no Novo Testamento, porque o Espírito Santo, ele foi nos dado para habitar o nosso interior, e ele veio para nos habitar.
e fazer de nós o lugar da habitação de Deus, mas também fazer de Deus o lugar da nossa habitação. Esta é a doutrina conhecida como a doutrina do entremesclar. Da mesma forma como nós entendemos que nós nos tornamos o lugar da habitação de Deus, Deus também é o nosso refúgio, Deus também é o lugar da nossa habitação. Nós podemos entrar nos mais altos céus e desfrutar da nossa habitação em Cristo Jesus, da nossa habitação no próprio Pai, pelo Espírito que em nós habita. O Espírito da habitação é aquele Espírito que perscruta as profundezas de Deus, como está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito que nos foi dado. Porque o Espírito, ele conhece todas as profundezas de Deus. Este Espírito que conhece todas as profundezas de Deus, é o Espírito que veio eternamente nos habitar. Então esse é um assunto rico, irmãos, rico. Mas não apenas isso. Ele diz, não apenas habitar a casa do Senhor, todos os dias, porque é uma obra eterna. Irmãos, nós temos que ter os nossos olhos abertos, porque é justamente isso que o Senhor está nos mostrando, aqui neste episódio de Marta e Maria, mostrar o que nós temos, mostrar por que todas as coisas empalidecem, todas as coisas se tornam supérfluas, todas as coisas precisam ser colocadas de lado, quando nós conhecemos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há beleza maior, não há glória maior, não há nada que se compare a Ele. Quando Maria viu aquilo, irmãos, ela só queria estar aos pés dEle, ela só queria se contentar com Ele. E Marta vai nos mostrar justamente o perigo de nós nos distrairmos com as coisas deste mundo. Você sabe que, biblicamente falando, esse duplo chamamento, Marta, Marta, você sabe que isso é um duplo chamamento. Apenas 7 pessoas na Bíblia tiveram esse duplo chamamento. E quando você sabe disso, você vê que é justamente o que o Senhor está nos mostrando. Olha o perigo do nosso chamamento celestial ser sucumbido com as coisas deste mundo, com as inquietações dessa terra, com os afazeres desta vida. Nós podemos estar tomados destas coisas e perdermos o Senhor. Mesmo o tendo recebido, nós não estaremos aos seus pés como devemos. Podemos perder o melhor, podemos ser distraídos. Este é o grande perigo. Uma só coisa, irmãos, você não precisa de muito. Minha irmã, você não precisa de muitas coisas, uma só coisa. E essa única coisa é o nosso bendito Senhor. Toda a sua beleza, toda a sua glória, toda a sua pessoa, tudo o que Ele é. E este salmo vai nos mostrar isso. Observe bem, que eu habite na casa do Senhor, que eu possa contemplar a formosura do Senhor. Oh, queridos, contemplar a formosura do Senhor. Você lembra de Isaías? Isaías, ele viu o Senhor Jesus sentado no alto e sublime trono. E quando isso acontece, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas que Senhor que ele viu? Claro, o Senhor Jesus. Você sabe disso. Está na sua Bíblia aí, João 12. Você já leu? Deixa eu só mostrar rapidamente isso para vocês, para que vocês não vão para casa em dúvida. Abra a sua Bíblia em João 12. É lógico que a leitura é um pouco longa, teria que começar no versículo 37. Mas no versículo 40, ele vai falar as palavras seguintes da visão de Isaías. Aí ele diz assim no versículo 41. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou a seu respeito. Quando ele diz, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração. Está vendo? Aí diz, Isaías disse isso quando viu sua glória. Então você quer saber? Volte para Isaías capítulo 6. Aí você vai ver que quando Isaías olhou para aquele trono, ele viu o Senhor Jesus. Isaías 6:1 diz, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aí se você olhar o versículo 10, engorda o coração deste povo, endurece os seus ouvidos e cega os seus olhos, para que
Não seja que vendo com seus olhos e ouvindo com seus ouvidos e entendendo com seus corações, convertem e sejam salvos. O Senhor está dizendo, aqueles que não querem ver, não vão ver. Aqueles que não querem ouvir, não vão ouvir. É isso que o Senhor está dizendo. Então, quando Isaías vê isso aqui, irmãos, é muito lindo. Ele diz que viu o Senhor sentado no alto, sublime trono. Ele teve uma visão do Senhor Jesus. Ele diz, ai de mim, porque estou perdido. Habito no meio de um povo impuro, um povo de impuros lábios. Ele sentiu que ele seria consumido. Ele diz, os meus olhos viram o Senhor. Mas ele ouviu uma voz que disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías não teve outra alternativa, irmãos, porque aquela visão espiritual o conquistou de tal forma. Aquela visão tirou dele toda a tristeza. O rei Uzias, que era seu parente, ele estava tão triste. Esta frase, no ano da morte do rei Uzias, é muito sugestiva. O que significava que ele foi ao templo fazer o quê? Talvez se lamentar, por ver a ruína de Israel, por ver toda a decadência do povo de Deus. E agora ele tem aquela sublime visão, mas aquela visão o governou. Estude os capítulos 1 a 6 deste profeta, dos escritos dele, e depois estude do capítulo 6 até o 66, você vai ver o outro, a profundidade, a glória, e a dignidade e a beleza da revelação da pessoa do Senhor Jesus, como foi Isaías. Essa visão de Isaías foi tão profunda, que ele chegou a ver o Senhor, não apenas sentado em seu trono, mas ele viu também o Senhor naquela figura da cruz, lá no capítulo 53, quando ele viu a face dele, toda ela, dilacerada pelos açoites, o coração dele é tomado. Irmãos, essa visão profunda de quem é o Senhor, sua obra e sua pessoa. Primeiro ele viu a pessoa, depois ele viu a obra. Irmãos, nós nunca entenderemos a pessoa do Senhor, a obra do Senhor, se nós não conhecermos a pessoa do nosso Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz, para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu santo templo. Irmão, será que nós temos noção do que significa isso, aprender do Senhor? Será que nós temos compreensão do verdadeiro significado, que é aprender no santo templo do Senhor, dessa santa habitação do Senhor? Meus irmãos, o que o inimigo mais quer, e sua terrível obra, é nos manter ignorantes quanto à palavra de Deus, quanto aos desígnios do Senhor. E aqui você vê um contraste entre Marta e Maria. O que nos mostra Marta? Alguém que recebeu o Senhor, mas alguém que não assentou aos pés do Senhor. Alguém que viu que ainda não tinha escolhido o Senhor como seu foco, como seu tudo. Mas Maria, quando viu o Senhor. Irmãos, a história de Maria e o Senhor é uma história linda, porque mostra o coração dessa mulher, o coração da igreja. Maria foi aquela que reconheceu o verdadeiro valor do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 26, e também Evangelho de João, capítulo 12, diz que ela comprou um perfume de nardo puro. Esse perfume era importado da Índia, era um perfume caríssimo, e ela comprou aquele perfume. Irmãos, foi algo tão especial que quando os discípulos viram aquilo, Judas ficou transtornado, disse, poderíamos vender esse perfume e o dinheiro poderia ser usado para alimentar muitos pobres. Tal era o preço daquele perfume. Só que Maria não viu o preço do perfume, ela viu o preço, o valor do Senhor. Lá no capítulo 12 diz que ela pegou aquele vaso de perfume caríssimo e derramou sobre o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Isso foi em Betânia, porque a grande característica da igreja é o valor que o Senhor tem para ela. Irmãos, qual é o valor que o Senhor tem para mim e para você? Nós tivemos a oportunidade de cantar algumas canções para Ele. Cantamos como? Cantamos com a nossa mente, cantamos com o nosso intelecto, cantamos com os nossos olhos, porque lemos, ou quando nós vimos as frases que falam dEle, nós fomos capazes de, em espírito e em verdade, tocar o Senhor com a nossa voz, tocar o Senhor com o nosso coração. Que oportunidade que nós temos de lembrar da morte dEle, da obra dEle. Esta foi a obra suprema de Deus. A obra da cruz foi a obra suprema de Deus. A criação não é a obra suprema de Deus.
A obra suprema de Deus foi aquela que Ele realizou lá na cruz do Calvário por mim e por você. E nós temos a oportunidade de todos os domingos celebrarmos o Senhor, cantarmos a glória dEle, cantarmos a pessoa dEle, cantarmos as belezas dEle, cantarmos as glórias da sua obra. Você entende? O que temos aprendido? Qual é o nosso conhecimento espiritual das verdades do Senhor? Irmãos, vamos deixar esse salmo por um momento, vamos apenas pegar essa frase, para aprender do seu santo templo. Porque a igreja não pode ser ignorante. É por causa da ignorância que os cultos têm sido verdadeiros substitutos da adoração. Nós temos buscado subterfúgios. Nós temos vivido de substitutos. Não temos honrado o Espírito Santo. Por quê? Porque tem um preço a pagar. E nós não queremos pagar o preço. Tem um preço da entrega. Olha o que essa mulher fez. Olha o capítulo 12. Do Evangelho de João, capítulo 26 de Mateus. Veja o que essa mulher fez, ela se doou. Lembra, o Senhor entrou na sua casa, quando o Senhor entrou na sua casa, ela esteve aos seus pés. Irmão, será que a minha presença, a sua presença aqui neste lugar, significa um estado de estarmos rendidos aos pés do Senhor? Ou viemos para um culto religioso? Ou viemos para o nosso programa de final de semana? Isso aqui não é um programa de final de semana, isso aqui é uma reunião do povo de Deus, isso aqui é uma reunião tão importante, que os céus e a terra têm que se expressar aqui, têm que se encontrar aqui, porque quando Jacó viu ali em Betel, aquela escada, ele diz que é a porta dos céus, Deus está no alto dela. Você vê, nós temos que ter isso em mente, irmãos, porque se nós não temos em mente, nós não sabemos o que é a igreja na mente do Senhor. Os homens têm procurado deturpar a identidade, o caráter da igreja. O que eles estão fazendo é abominável. O Senhor vai julgar isso porque é madeira, porque tem natureza humana, é palha, porque tem a glória humana, é feno porque tem a obra humana. O Senhor quer ouro, prata e pedras preciosas, o caráter dele, a glória dele, a obra do seu Filho, a obra do seu Espírito na edificação da sua casa, da sua igreja. Estão entendendo? Essa é a igreja segundo a mente dele, não é uma igreja edificada com madeira, palha e feno, é uma igreja edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Tudo isso tem a ver com o caráter de Deus, a obra do seu Filho, a obra do seu Espírito. Então, irmãos, por favor, vem comigo aqui em Efésios 3, vamos entender essa frase, aprender no seu santo templo, porque aqui nós temos algo muito, muito especial. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 17, apenas o 17 e o 18 de Efésios 3. Vamos ler devagar, como temos que ler a palavra de Deus. Ele diz, para que Cristo habite, olhe bem, irmãos, está falando disso, do habitar, entremesclar. Para que Cristo habite, por meio da fé, nos vossos corações. Então, ele está dizendo isto, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, essa frase significa, qual é o propósito de Cristo habitar no nosso coração? A fim de que, arraigados, a fim de que sejais arraigados e alicerçados. Isto é, se Cristo habitar o nosso coração, nós seremos arraigados e alicerçados. Isso é muito precioso, porque a primeira palavra aqui, arraigados, tem um texto que eu quero lhes dar para ajudar vocês a entender melhor essa palavra arraigados. É Oséias, capítulo 14, versículo 5. O Senhor diz assim, serei para Israel como orvalho. Então, a figura do orvalho no Antigo Testamento é sempre aquela figura do Monte Hermon. Vocês se lembram? O Monte Hermon, ele tinha 3.000 e poucos metros de altura. Então, lá no sopé do Monte Hermon, uma parte era pântano, impenetrável, mas a outra parte era uma campina fértil. Então, o vento da madrugada congelava no alto do Monte Hermon, mas quando amanhecia o dia e o sol saía, batia na altura, nos pontos mais altos do Monte Hermon, aquele vapor condensado, ele se derretia na forma de um orvalho, e o vento oriental o jogava para aquele lado, que se tornou uma campina fértil. Então, essa era a ideia que eles tinham de orvalho. Então, ele disse, serei para Israel como orvalho. Olha o que ele diz mais, Oséias 14, 5.
e ele florescerá como o lírio. Ora, o que é o lírio na Bíblia? O lírio era uma planta comum. Todo lugar em Israel você encontrava lírio. O lírio estava no palácio, mas também estava na casa do pobre. O lírio estava em todo lugar, porque era uma planta comum. E onde plantasse o lírio, ele dava. Então o Senhor está dizendo aqui, em Oséias 14:5, vocês são pessoas comuns. Nós somos mesmo, irmãos. Olhe para o irmão que está do seu lado, uma pessoa comum, olhe para você mesma. Você é uma pessoa comum. Mas diz assim, mas ele estenderá suas raízes como o cedro do Líbano. Essa planta nem na botânica existe, só na mente de Deus. Aí diz, ele estenderá suas raízes como o cedro do Líbano. É curioso porque o cedro do Líbano só cresce no deserto. Como é possível uma planta, uma árvore crescer no deserto? O segredo é simples, porque as suas raízes se estendem até os mais profundos lençóis aquáticos. E ali absorve toda a vida da água. Então as raízes do cedro do Líbano são profundas. Ela não se estende assim, ela se estende assim. Percebe? E o Senhor diz, eu serei um orvalho. Vocês serão pessoas comuns, mas vocês terão uma vida profunda e frutífera. Vocês tocarão os rios de águas vivas. Então ele diz aqui, arraigados. Se Cristo habita em nós, nós seremos pessoas cujo interior, como disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então ele dizia, alicerçados. Então profundidade e firmeza, mas não somente isso, irmãos. Ele diz mais ainda, em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. É aqui que eu quero mostrar para vocês. Para mim, esses textos têm a ver em aprender no santuário do Senhor. Para mim, isso aqui tem alguma coisa com as profundidades da casa do Senhor, da vida espiritual. Porque se nós somos a igreja, segundo a mente do Senhor, nosso único desejo é o Senhor. E se o Senhor é o nosso único desejo, se o Senhor é a única coisa que nós pedimos, se tudo que você pede, se tudo que você ora, o seu foco não é as coisas, mas é o Senhor, então o Senhor é o seu tudo. A resposta de Deus para a sua necessidade não é resolver o seu problema, é te dar Cristo. Porque Cristo é a resposta de Deus para tudo que nós pedimos. Se você está doente, se os médicos disseram que não tem mais jeito para você, Deus não vai te dar cura, Ele vai te dar Cristo. Cristo é tudo o que você precisa. É isso que nós temos que entender, porque nele está toda a provisão de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, agora você vê, se Cristo é tudo o que buscamos, é tudo o que nós queremos, então nele nós também temos que aprender. Paulo diz assim em Efésios 4:20, não foi assim que aprendestes a Cristo. Nossa vida é uma vida em aprender o Senhor, porque o inimigo, ele quer nos manter ocupado com muitas coisas que não é o Senhor. Agora, irmãos, o que tem a ver essas medidas? Largura, comprimento, profundidade e altura. Eu sei que se você ler esse capítulo 3, você não vai, literalmente, você não vai compreender ou achar o que essas medidas se relacionam. Você não vai conseguir tocar isso. Você vai olhar de um lado e de outro, você não vai compreender. Nenhum estudioso até hoje conseguiu explicar essas medidas. Alguns falam uma coisa, outros falam outra. Mas para mim existe algo muito especial aqui. Porque quando você estuda esse capítulo 3, e isso para mim tem a ver em aprender no santuário do Senhor. O que Deus quer que nós aprendamos acerca do seu Filho? O que Ele quer que nós conheçamos acerca do seu Filho? O que Ele quer que nós aprendamos no seu santuário? Ele diz assim para nós algo muito especial, por favor. Olha o versículo 8, vamos tomar 4 frases aqui. Para mim, essas 4 frases, elas explicam para nós essas medidas. Veja bem, a última frase do versículo 8 do capítulo 3 aqui de Efésios, ele fala das insondáveis riquezas de Cristo. Guarde essa frase. A segunda está aqui no versículo 9. Ele diz, demonstrar a todos qual seja, olha essa frase, a dispensação do mistério. Essa palavra dispensação, a tradução dela é oikonomos, a economia do mistério. Então, primeiro, as insondáveis riquezas de Cristo. A segunda, a economia do mistério de Cristo. Agora, versículo 10, olha essa frase,
para que a multiforme sabedoria, esta palavra multiforme significa múltiplas facetas, as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. E o versículo 11 está assim: segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Então, as insondáveis riquezas, a economia do mistério, a multiforme sabedoria e o eterno propósito de Deus em Cristo compreende essas 4 dimensões daquilo que nós temos que compreender com todos os santos. Porque as insondáveis riquezas de Cristo é algo que você nunca pode chegar ao fim. É uma riqueza que você jamais, eu e você, jamais poderemos chegar ao fim. E a única forma de nós tocarmos estas profundezas numa maior dimensão é juntos, como disse Paulo, com todos os santos, compreender com todos os santos. Somente todos os santos, operando, recebendo, aprendendo, crescendo juntos, cada um terá uma medida das profundezas de Cristo Jesus, ou das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E esta economia do mistério, essa dispensação do mistério, você sabe que no versículo 3 aqui, ele diz que esse mistério lhe foi dado por revelação através do Espírito Santo. Nós sabemos que esse mistério aqui é o mistério de Cristo. E sabemos que o mistério de Cristo é a igreja, a qual é o seu corpo. Somente todos os santos podem compreender todo este mistério de Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, nesta economia divina, onde o Espírito Santo está formando o caráter de Cristo em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, não se desespere, Ele ainda não terminou, Ele começou em você uma boa obra, e Ele está conformando você à imagem de Cristo Jesus. Este é o versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, este é o ministério do Espírito. Então, olha o versículo 10, a outra frase, que para mim compreende uma outra medida, a multiforme sabedoria, as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Irmãos, Deus escolheu nós, Deus escolheu a igreja, Deus escolheu pessoas como eu e você, pessoas com tantos defeitos, pessoas com tantas limitações, pessoas tão incapazes, mas Deus escolheu estas pessoas, Ele não escolheu anjos para isso, mesmo os anjos que estão diante dEle não foram escolhidos para isso, mas Deus escolheu pessoas como eu e você, para que as múltiplas facetas, os múltiplos aspectos da sua sabedoria se revelem nessa terra, diante de principados e potestades. Paulo está dizendo justamente isso, que anjos, bons e maus, estão olhando para nós, estão aprendendo em nós muitos aspectos da sabedoria gloriosa de Deus. E por último, o eterno propósito que Deus estabeleceu em seu Filho. O capítulo 1 desta magnífica epístola foi escrito para nos revelar isto. Então, irmãos, isto é aprender no santuário do Senhor. Essas são as verdades profundas que nós temos que aprender, mas como vamos aprender? Juntos, todos os santos reunidos. Por isso que nós temos que ver que Betânia é singular, uma só coisa buscarei. Eu buscarei com muito esmero, que eu possa habitar o Senhor, que eu possa buscar o Senhor, que eu possa aprender do Senhor, que eu possa contemplar o Senhor. Significa igreja. A igreja não está aqui para contemplar homens, a igreja não está aqui para fazer sua obra, a igreja está aqui para que nela Deus faça a sua obra, e que por meio dela Deus alcance o seu propósito. Então, queridos, vou apenas colocar mais 2 ilustrações bem rápidas. A próxima seria esta, do capítulo 12, do Evangelho de João, e do capítulo 26 de Mateus, quando Maria, ela encontra o Senhor, e ela pega aquele vaso de alabastro, caríssimo, e derrama sobre o Senhor. E aqui está a igreja segundamente do Senhor, porque aqui ela reconheceu o valor do Senhor, ela viu o valor do Senhor. Quando Maria pôde contemplar isso, irmão, não havia nada que fosse mais caro para ela do que o Senhor. A igreja é o lugar onde o Senhor tem o seu verdadeiro valor. O mundo não dá a Ele o devido valor. Para o mundo Ele não representa nada, mas para nós Ele representa tudo.
Irmãos, o que significa que ser igreja é dar ao Senhor todo o valor que lhe é devido. É reconhecer todo o valor da sua pessoa e da sua obra. Irmãos, é inadmissível, digo para vocês, é inadmissível que nós sejamos a igreja do Senhor e não demos a Ele o valor que lhe é devido. Maria deu a Ele aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que ela podia dar, aquele perfume representava tudo. Derramar aquele nardo significava o quebrantamento do homem interior. Somente quando o quebrantamento do nosso homem interior se derrama diante do Senhor, a verdadeira fragrância da beleza do Senhor se espalha entre nós. Aí nós vemos, irmãos, o quanto do Senhor podemos ganhar numa reunião, não apenas irmãos assistindo o culto, mas irmãos envolvidos no culto, na direção do Espírito Santo, na beleza das frases, das palavras de adoração, do culto, da expressão de cada um, onde cada um pode jorrar o perfume suave das suas palavras em direção à beleza do Senhor. Isso é contemplação, irmãos. A nossa reunião, ela tem que ter contemplação, não é assistir o culto, é contemplar o Senhor na reunião da igreja, é sentir o Senhor na palavra de cada irmão que ora, que adora, que profere alguma palavra a Ele, é participar disso, é estar envolvido nisso, está o culto a Ele. Na igreja o Senhor é adorado, porque Ele é aquele que tem o maior valor. É isso que vai nos falar o capítulo 26 de Mateus e o capítulo 12 do Evangelho de João. E outro exemplo é o capítulo 11, quando o Senhor Jesus chega a Betânia, e Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava morto, já há 4 dias. Mas o Senhor chegou ali, sendo Ele mesmo a ressurreição e a vida. E Ele trouxe Lázaro de volta, ressuscitando ele dentre os mortos. Isso aconteceu ali em Betânia, porque na igreja está o maior poder do universo. O poder da vida em ressurreição é o maior poder do universo. Paulo diz assim em Efésios capítulo 1, versículo 19, até o final, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que ele usou 6 palavras só para falar do poder, versículo 20, que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Esse poder nunca tinha sido manifestado, esse poder nunca tinha sido empregado para alguma coisa, mas um dia Deus envolveu tal poder. Aí Paulo diz que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, e fazer assentar acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo poder, colocou ele nos mais altos céus. Aí no versículo 22 diz assim: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então o poder da vida de ressurreição é o poder que está na igreja. A igreja segundo a mente do Senhor, a igreja segundo o pensamento do Senhor, é a igreja que tem este poder. E ela não está aqui para usar este poder para ela mesma, ela está aqui para ser qualificada, habilitada pelo Espírito Santo a usar este poder para cooperar com Deus, para que Deus alcance o seu propósito, para que um dia Ele mostre a santidade do seu nome, para que um dia Ele traga todo o seu reino a essa terra, mediante o seu Filho Jesus, para que um dia Ele coloque todos os homens debaixo da vontade dEle. E Deus não fará isso à parte da igreja, Ele fará através dela. Então, irmãos e irmãs, este é o poder da vida em ressurreição. Você encontra a Betânia. E agora, por último, para encerrar, olha que detalhe especial para terminar essa palavra nesta noite. Lucas capítulo 24, versículo 50 a seguir, diz: Jesus os levou a Betânia, e levantando suas mãos, abençoou-os. E aconteceu que, enquanto os abençoava, foi afastando-se deles, e foi elevado ao céu. Quando o Senhor Jesus, Ele foi elevado aos céus, Ele foi elevado da onde? De Jerusalém? Não. Ele foi elevado de Betânia. Ele foi até Betânia. E ali Ele reuniu os seus. E de Betânia Ele partiu. Agora, irmãos, olha o versículo 11 de Atos, capítulo 1. Veja a grandeza desses textos. Tanto Lucas 24, 50, como Atos 1, 11.
Veja essas palavras: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, virá assim como vistes ir para o céu. Sabe o que ele está dizendo? Da mesma maneira como vocês viram ele subir, ele também voltará para vós. Mas está falando aonde? Está falando para quem? Está falando para aqueles que estão em Betânia. Significa que esta igreja, segundo o pensamento de Deus, é a igreja para a qual o Senhor Jesus voltará. Estão vendo a beleza de Betânia, irmãos? Que quadro lindo o Espírito Santo nos dá para nos mostrar o que é a igreja segundo o pensamento do Senhor. É a igreja que se assenta aos seus pés, a igreja que só quer o Senhor e nada mais. É a igreja que, assentada aos seus pés, só busca uma única coisa, o Senhor, que só procura aprender uma coisa, o Senhor, aprender das suas insondáveis riquezas, aprender da sua economia maravilhosa, aprender das sabedorias e manifestar essa sabedoria, as múltiplas facetas dessa sabedoria divina. Essa igreja, somente ela pode compreender com todos os santos o eterno propósito que Deus estabeleceu em seu Filho. Esta igreja que ele veio habitar, torná-la profunda e também firme. Esta igreja segundo o pensamento do Senhor. Fora isso, o que nós temos são instituições, são denominações, igrejas antropocêntricas, mas o Senhor um dia voltará para essa igreja. Ele deixou aqueles lá de Betânia como exemplo para nós. E hoje nós estamos aqui para ser esta Betânia do Senhor. Esta igreja a qual Ele tem colocado o seu coração, esta igreja que o recebe, essa igreja que o acolhe, essa igreja que dá a Ele o valor que lhe é devido. Meus irmãos e irmãs, leve esta palavra aos pés do Senhor. Peça a Ele que lhes dê luz acerca disso, que Ele lhes ajude a tocar essas verdades de maneira mais profunda. Não vamos reunir dia após dia apenas por reunir. Não venha estar aqui com os demais santos apenas para participar de um culto, para assistir um culto, para ouvir uma mensagem. Venha por causa do Senhor. Não venha nem mesmo por causa dos irmãos, venha por causa dEle. Venha porque existem outras pessoas que estão aqui por causa dEle. Que o Senhor possa ser visto na nossa comunhão. Que as belezas do Senhor, pelo seu Espírito, possam ser manifestadas pelas palavras de cada um a Ele, de adoração, de louvores. Irmãos, que seja esse o verdadeiro significado do nosso reunir. Que o Senhor nos livre dessa periferia religiosa. Que o Senhor nos tire dessa liturgia morta. Que o Senhor nos leve a uma realidade do verdadeiro sentido daquilo que é ser a igreja nesse tempo. Este mundo que hoje está aí em trevas, mas que nós sejamos o sal da terra. Que nós não sejamos nenhum elemento negativo, mas que nós sejamos o elemento positivo, o sal, a luz, o sal que salga, a luz que brilha. Que o Senhor encontre isso em nós, que o Senhor torne nossas vidas a verdadeira expressão do seu testemunho aqui na terra. Que Deus nos abençoe.